Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, gente, dar continuidade aqui no nosso estudo das cartas de Paulo, né? Quem tá comigo aqui já há alguns meses, anos, né? Na verdade, nós já estamos há mais de um ano aqui no curso e vamos dar continuidade aqui, né? É mais fácil para a turma assistir no vídeo, e então a gente vai estar gravando aqui e disponibilizando aí no canal para vocês poderem estudar. Semana passada a gente parou justamente no capítulo 3, no versículo 8, né? A gente falou os primeiros, o capítulo 1 e 2, e o início aqui do capítulo 3, da carta de 1 Timóteo, que é uma das últimas cartas de Paulo. E hoje a gente então vai dar continuidade aqui no capítulo 3, versículo 8 em diante. Eu vou ler o capítulo 3 novamente, só para a gente pegar o enredo, né, do que Paulo está falando, e aí a gente vai seguir aqui a partir do versículo 8. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 1 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então, semana passada a gente já iniciou, né, com os 2 primeiros capítulos e fizemos um trecho aqui do capítulo 3 falando sobre a maneira, né, com que um bispo deve se portar e como ele deve ser e o que ele deve ter de pré-requisitos para estar à frente, então, da igreja do Senhor, né, no governo da igreja, dentro desse corpo aí, regido por esse homem que tem todas essas características que a gente falou semana passada, tá? Então, se você não assistiu a primeira aula aqui da primeira carta a Timóteo, volta um vídeo, é um vídeo passado, da semana passada, você vai ver esse trecho aqui que a gente falou sobre os bispos. E aí, então, a gente começa hoje a partir do versículo 8, os diáconos, né, igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então, Paulo está mandando essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, para dar diretrizes, direções a respeito de como a igreja, o corpo de Cristo, deveria ser administrado, como as pessoas deveriam se portar, quem poderia estar nesses cargos, de que maneira esses cargos deveriam ser, então,
escolhidos e encaixados dentro da igreja, como esses homens deveriam se portar diante da sociedade. E Paulo então vai descrevendo isso para Timóteo, para que ele tenha então uma base, né, um roteiro a seguir, para que ele possa escolher bem esses bispos, esses diáconos, esses obreiros da casa de Deus, né, que iriam cuidar da igreja que estava sendo implantada em todo o Império Romano, né? E Timóteo está nesse momento no lugar de Paulo, olhando essas igrejas por Paulo, né? Administrando da forma com que ele conseguia, porque Deus estava, de alguma maneira, permitindo que Paulo estivesse em outra situação nesse momento, que era preso, pregando nos cárceres, né? Pregando na prisão, mas deixando esse legado através das cartas. E Paulo então começa agora, a partir do versículo 8, a falar sobre os diáconos. E há sempre uma dúvida, eu acho que eu já devo ter falado isso em alguma das cartas de Paulo sobre os diáconos, e vou frisar aqui para vocês. Há sempre essa dúvida a respeito desse papel, né? Quem é esses diáconos? Qual é o papel da diaconia, né, na igreja? E é justamente isso que a gente precisa entender para entender por que Paulo está falando algumas coisas que está escrito aqui sobre os diáconos. E a palavra, então, diáconos, vem do grego diáconos, né, que significa garçom, significa alguém que serve às mesas, né, alguém que está ali a serviço dos outros. Então, alguém que está pronto, de prontidão ali, só esperando alguém levantar a mão para fazer o seu pedido, né? Então, esse é o papel do diáconos, né, no grego, que é esse servo, era colocado essa palavra para garçom, né, para alguém que estivesse ali servindo à mesa, literalmente. E esse, desde o princípio, lá em Atos 6, 7, se não me engano, quando foi instituído pelos apóstolos, esses homens que seriam chamados diáconos, era esse o papel mesmo, era ajudar no serviço da obra de Deus, naquilo que as pessoas precisassem ali enquanto eles estivessem reunidos, enquanto eles estivessem à mesa, né, ensinando, enquanto eles estivessem no nosso chamado culto de hoje, né, as pessoas fossem então servidas da melhor forma possível, elas fossem auxiliadas naquilo que fosse necessário na sua casa, na sua família, né? Então a igreja ia agregando os salvos, a palavra fala lá em Atos, então ia havendo essa necessidade de pessoas para cuidar. Então, conforme a igreja vai crescendo, a diaconia, né, os diáconos, eles são quase que obrigatórios, porque há um número maior de pessoas para serem cuidados, para serem servidos, para serem alimentados, para serem visitados, para serem, né, de alguma maneira amparados pela igreja. E um pastor, um apóstolo ou alguns, né, dependendo do número de pessoas que já estivessem naquela cidade sendo alcançados, seria impossível que uma pessoa só fizesse todo esse trabalho. Então esse é o papel do diácono, mas ele precisa ser alguém que é bem visto pelo corpo de Cristo e pelas pessoas de fora, inclusive, porque senão entra em descrédito, como Paulo está dizendo aqui, né? O problema é o que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer a nosso respeito. Por quê? Ser um cristão é ser exatamente como Cristo é. E tudo bem, Cristo foi enxovalhado, feito calúnia contra ele, tudo isso é natural e é normal e está tudo certo. Mas nós precisamos saber se realmente aquilo que falam é uma calúnia ou se existe um fundo de verdade e isso está escandalizando o corpo de Cristo. Então, essas coisas é que precisam ser muito bem vistas no corpo de Cristo e por quem está na administração ali daquele corpo, né, daquela rede de igrejas ali, para que isso não acontecesse. E aí Paulo vai dizer então que esse diácono também precisa ser alguém com alguns pré-requisitos. Então não pode ser qualquer pessoa, chegou na igreja, a gente já coloca sem saber quem é essa pessoa. Eles devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho e nem lucros desonestos. Então, assim, eu vejo esses primeiros pré-requisitos que Paulo coloca aqui como alguém que, por estar em contato com as pessoas mais próximas ali, né, ou as pessoas que estão chegando na igreja, se o diácono não for uma pessoa honesta,
extremamente honesta, extremamente de boa índole, né? Um homem de uma boa palavra, um homem de palavra, né? Que tem uma palavra só, ele tem a probabilidade de cair, né? Em desonestidade, justamente por estar em contato com as pessoas. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a questão de Paulo colocar que ele não goste de lucros desonestos é porque provavelmente vai existir ofertas de propina para você receber uma oração de um apóstolo, você vai receber oferta de propina para ter um melhor lugar para sentar na mesa e tantas outras coisas. E Paulo está dizendo que essa pessoa precisa ser idônea, ela precisa ser de um caráter irrepreensível, ela precisa ser alguém de palavra, ela precisa ser alguém que não está ali disponível à venda, né, do que quer que seja na casa de Deus. Por quê? Porque isso traria muita divisão, muita contenda, né, muitas situações de vergonha dentro da casa de Deus. Por isso, ele coloca também os lucros desonestos aqui, visto que essas pessoas estariam perto da igreja como um todo, né, com a consciência limpa. Ele deve ser primeiramente experimentados. Então, são pessoas que precisam estar ali no dia a dia, próximo de outros diáconos, né, antes de ser colocado como diácono, ou perto realmente dos pastores, dos bispos. Então, através de uma vida de vivência ali no todo dia, você vai sendo experimentado em algumas situações e de acordo com a resposta que a pessoa dá a essas situações, então ele pode ser aprovado e ser colocado então como diácono. Então não é porque você está ali como serviçal, como alguém servindo o corpo de Cristo, que ainda assim pode ser qualquer pessoa. Porque justamente você está ali para ser exemplo para quem está chegando. Então a diaconia, além de qualquer outro ministério dentro do corpo de Cristo, ele é tão importante quanto qualquer outro, quanto o pastor, quanto o bispo, quanto qualquer outro. Paulo está dizendo isso para nós aqui. Então, se não houver nada contra ele, então ele pode ser colocado então como diácono. Só que aqui entra um porém, gente, vou abrir um aspas aqui para nós. Só que a Bíblia não está dizendo a respeito de uma unção com óleo, né? Então, essa questão da unção com óleo, para a diaconia, eu acho um pouco desnecessário. Por quê? Porque, na verdade, isso não requer uma unção vinda da parte de Deus sobre a vida de uma pessoa, ministerialmente falando, para que ela exerça isso. Lembrando que a diaconia é sim uma maneira de você servir o corpo de Cristo. Você precisa estar apto no sentido de idoneidade, de caráter, né? Mas não necessariamente seja uma unção, assim como a unção de apóstolo, de pastor, de mestre, de evangelista, né? Então, por quê? Porque isso fala realmente de uma unção que precisa ser derramada pelo próprio Deus, investido de autoridade para que a igreja seja edificada através dos 5 ministérios de Cristo. Então, a diaconia, ela está dentro, talvez, dos 5 ministérios, né? Uma pessoa pode ser diácono e depois, lá na frente, ela vir realmente a se destacar como mestre, como um evangelista, como um pastor, como um apóstolo, tá? Nada impede. Por quê? Ela está ali, a princípio, servindo a comunidade, o corpo de Cristo. Então, eu não vejo a necessidade da unção com óleo, de toda aquela comemoração, né? Pela unção de diácono. Por quê? Porque é alguém que está ali para servir o corpo de Cristo de maneira muito prática e de maneira muito objetiva, sem precisar ter dons e talentos dados por Deus, ok? Ela só precisa ser alguém apto de caráter para estar servindo e ajudando os irmãos, ok? E aí ele vai falar das mulheres, que elas precisam ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Eu acredito que tem a ver com as esposas, né, desses bispos e diáconos, tem a ver com as irmãs mais maduras da igreja, que Paulo está dizendo aqui, né? Nós precisamos ser mulheres
dignas, não caluniadoras. Gente, por que ele fala não caluniadoras? Porque infelizmente nós temos um defeito extremamente forte no que diz respeito a mulheres que falam mais, né, geralmente, que é a calúnia, que é a maledicência, que é a fofoca no nosso dito popular, ok? Então uma mulher cristã jamais deveria se pôr na posição de caluniadora, de falar algo que ela nem sabe se é verdade, de abrir a sua boca para falar de quem quer que seja, para desonrar alguém, né, ou para colocar em cash a honra de alguém, visto que se ela não tem certeza, se ela não pode falar isso diante da pessoa, confrontando o pecado daquela pessoa, então que ela não fale. É isso que ela está falando. As mulheres precisam ser confiáveis, pessoas que podem ouvir as pessoas falarem e não saírem por aí falando ao seu bel prazer, ok? Ele continua no diácono, no versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então ele fala exatamente como para os bispos essa questão da integridade, né? Então a gente percebe quase que as mesmas orientações de Paulo para Timóteo a respeito desses dois serviços dentro da casa de Deus, né? O bispo, que é alguém que está ali coordenando, né, supervisionando pastores e líderes, e o diácono que está ali para estar servindo realmente de forma mais chão de fábrica, né, que a gente fala, mas ali no dia a dia todas as pessoas, ajudando, auxiliando, uma visita, uma cesta básica, uma oração, uma ajuda mesmo em qualquer coisa que a pessoa esteja precisando, são os diáconos que são aí colocados, ok? E aí Paulo fala que ele está escrevendo isso porque ele quer ir logo vê-los, mas se ele não for, ele já está com toda a direção de como é que deve ser para servir o corpo de Cristo, ok? Capítulo 4, gente, vamos ler o capítulo 4 todo e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Capítulo 4 de 1 Timóteo. O Espírito... O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Capítulo 4, Paulo começa de forma muito enfática a respeito do que está por vir, né? Ou já o que está acontecendo dentro das igrejas de Cristo por
por conta da invasão de gentios não convertidos, ou mesmo judeus que se dizem convertidos, mas que estão ali mais para desorganizar do que para organizar, do que para edificar, né? E aí Paulo vai dizer assim, ó, Timóteo, o Espírito diz, claro, Espírito com letra maiúscula, então quem está falando é o Espírito de Deus, é o Espírito dele. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, ele fala que o Espírito é o Espírito Santo que tem falado, que tem profetizado que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, que são desde o momento em que Cristo foi levado às alturas até a sua volta, esses são os últimos tempos da igreja na terra. Alguns, então não são todos, né? Alguns abandonarão a fé, vão abandonar essa palavra, vão abandonar a sã doutrina, ele vai falar no outro texto ali na frente. Então vão abandonar essa palavra que está já nas mãos deles, né? Tudo que já está ali pronto. Lembrando que Paulo só tinha a Torá, o Velho Testamento, né? Os profetas, e eles tinham os testemunhos daquilo que eles já tinham visto e ouvido através dos apóstolos. Mas não havia essa Bíblia que nós temos na mão hoje, ela não estava pronta na mão de Paulo, ela já não estava sendo usada nas igrejas no primeiro século. A Bíblia, como a gente vê hoje, ela só vai estar na mão dos cristãos a partir do 4º século, gente. Então, é bobagem a gente pensar que Paulo está falando a respeito dessa Bíblia que nós estamos na nossa mão. Não, não. Paulo está falando da sã doutrina, dessa fé, das promessas que Deus fez desde Gênesis até os escritos que eles tinham nas mãos nesse tempo. E que já, lógico, incluía inclusive as cartas que Paulo tinha escrito para as outras igrejas. Que isso com certeza já estava rodando o Império Romano. As igrejas já compartilhavam da mensagem para que as igrejas fossem edificadas. Então eles estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Paulo, nos ensinos de Pedro, nos ensinos de Tiago, né, nos próprios ensinos de Jesus, que muitos deles ainda estavam vivos. Então era isso que eles tinham em mente, e a prática deles tinha a ver com essa comunhão, com o partir do pão, com as orações. Eles achavam que Jesus estava voltando por conta do declínio no Império Romano, lembra? Então toda essa situação dentro do Império Romano levava a igreja a crer que a volta de Jesus era para ontem. E Paulo começa a dizer que o Espírito Santo tem falado que nos últimos tempos, né, alguns abandonarão a fé, vão esquecer a promessa de Deus, vão esquecer a palavra que Deus deixou para nós. E agora sim, nós podemos falar dessa Bíblia completa. Alguns abandonarão a fé. Então essa palavra, ela é o nosso norte, ela é a base da nossa fé, ela é a base da nossa crença, né? Nós cremos em Deus por causa das promessas deixadas dentro da palavra. E o que as pessoas vão então abandonar a fé e vão fazer o quê? Elas vão seguir a espíritos enganadores. O espírito aqui está com letra minúscula, gente. Então está falando do espírito do homem, natural e carnal, e também, lógico, de espíritos enganadores, demônios, né? Então, por isso que ele fala em doutrinas de demônios. Então, vai haver uma ação do diabo na vida da maioria, ou de muitos, nos últimos tempos, fazendo com que eles queiram seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias doutrinas, os seus próprios achismos, as suas próprias interpretações a respeito da verdade de Deus, sendo que a Bíblia está nas suas mãos, para que você possa então lê-la, meditar nela, estudar a palavra, pedir ao Espírito Santo que te ensine essa palavra, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo ele nos foi dado para ser esse nosso ensinador, então esse nosso conselheiro, né? Então esse que vai nos ensinar todas as coisas. João vai falar sobre isso no capítulo 16, né? Então a gente precisa ir para a palavra para não abandonar a fé.
Eu não posso abandonar essa palavra. A palavra já está revelada. A palavra já está escrita para que eu leia, medite, estude e obedeça. É isso que a palavra está aqui à nossa disposição para isso. Mas o Espírito está dizendo, e isso nós estamos falando no primeiro século, Paulo está escrevendo a Timóteo. Diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, as pessoas abandonarem a palavra viva e se deixarem ser enganadas por corações totalmente desconvertidos, né? Pessoas totalmente longe dos princípios da palavra, de estudar uma boa teologia, de realmente ter uma base cristã alicerçada nos ensinos dos apóstolos, na própria lei de Moisés, né? Toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito de Deus e é nela que nós precisamos estar alicerçados. O homem sem esses princípios, ele começa a falar de si mesmo, da sua idolatria própria, né, do seu ego, da sua própria vontade. Por isso que a gente vê tantas falsas doutrinas, né? Por isso que Deus falou que existiriam, Jesus falando, né, tantos falsos ensinos, doutrinas falsas, por causa de homens com espíritos enganadores. Satanás tem conseguido enganar a muitos pela falta simplesmente da leitura e meditação na palavra de Deus. A gente vai ouvindo e replicando palavras, ensinos, princípios bíblicos que muitas vezes nem estão escritos dentro da palavra. Então, aquilo que a gente está fazendo aqui agora, que é estudando a palavra, que é lendo as escrituras, que é buscando o entendimento daquilo que Paulo tem deixado escrito para nós, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã, para que a gente não seja um desses, né, que vão abandonar a fé e seguir esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens, ele fala de quem vem esses ensinos, né? Vem de homens hipócritas. O que é um hipócrita, gente? É alguém que fala aquilo que não vive, é alguém que prega algo que não consegue viver, é alguém que prega de fachada, é alguém que fala, mas no fundo não faz aquilo que fala para ser feito, né? Então, é um hipócrita e mentiroso, que tem a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada, gente? É um dos maiores perigos dentro do evangelho. Por quê? Porque a partir do momento que eu fecho um princípio na minha cabeça e acho que a minha maneira de pensar é a correta e eu simplesmente cauterizo, né? Não sei se vocês já viram quando vai se pôr uma solda, né, entre dois ferros, vamos dizer assim. Você pega um ferro, outro ferro, aí você une eles aqui e vem com a solda, né, com aquela ferramenta de solda, e aí aquele ponto de ligação entre os dois ferros que não deixa eles se desgrudarem mais, aquilo é chamado de cauterização aqui por Paulo, né? Essa junção de duas partes, e que você põe aquele fogo ali e aquilo se junta, se une, aquilo cauteriza. Então você não consegue mudar o estado mais daquilo. Uma vez grudado para sempre, né? Paulo está dizendo que quando os pensamentos, a consciência de algumas pessoas, ela é cauterizada, quando eu acho que aquilo que eu penso é o certo e eu não me permito ser moldado, ensinado pelo Espírito Santo todos os dias, eu vou cauterizando a minha mente. Então, muitas doutrinas, muitos falsos ensinos, eles estão muito mais ligados a justamente isso, a essas consciências cauterizadas. As pessoas fecham dentro de uma caixa Deus e dizem, não, Deus é isso aqui, é esse ensino aqui que é o correto e todo o resto está errado, o mundo inteiro está errado. E nós então começamos a pregar situações, princípios bíblicos e doutrinas que muitas vezes estão mais em favor desse meu ego, dessa minha doutrina que eu criei com os meus próprios pensamentos,
do que com o próprio Espírito se movendo no meio da igreja. E por que eu digo isso? Porque se isso não fosse uma verdade absoluta, gente, e ela é uma verdade absoluta desde o primeiro século e até muito antes disso, nós não teríamos tantas igrejas com placas diferentes, nós não teríamos tantos tipos de títulos, de pastores, de doutrinas, de filosofias dentro das igrejas. Por quê? Porque se o evangelho é um só, se Cristo é um só, se Deus é um só, e se a palavra é uma só, por que existem tantas explicações diferentes de um mesmo texto? Por que existem tantas filosofias? Por que existem tantas doutrinas humanas dentro das igrejas? Por causa dessa consciência cauterizada de muitos homens. Porque senão nós trataríamos a igreja como uma só e não como várias. Não seria de acordo com a minha vontade a minha igreja. Não seria de acordo com o meu bel prazer a igreja que eu congrego. Mas seria o corpo de Cristo em toda a terra se reunindo para ter comunhão, partir do pão, oração, intercessão, buscar a presença de Deus, amarmos uns aos outros como Cristo nos ensinou, e assim a gente ia andar como igreja, como corpo de Cristo. Mas Paulo está dizendo isso no primeiro século, e isso continua sendo uma verdade depois de 2000 anos. Porque o que esses homens fazem? Olha um dos exemplos que Paulo está dando que provavelmente está acontecendo ali nas igrejas que Timóteo está. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, duas coisas básicas que Paulo está vendo acontecer dentro do corpo de Cristo é o celibato. Então, não, você quer ser crente, então você está proibido de casar, né? Até por conta, talvez, de frases do próprio apóstolo Paulo, muito pontuais a respeito da vida dele, a respeito do seu ministério, a respeito do casamento. As pessoas criam isso, fazem disso doutrinas, princípios para serem seguidos por todos. Isso não é verdade, gente. A vida de Paulo é um exemplo. Não quer dizer que Deus deseja isso para todos os homens, para todas as mulheres, ok? Então aqui eles já estavam pregando o celibato como uma obrigatoriedade e eles deixarem de comer alguns alimentos, né? Não, então não pode comer carne durante a Semana Santa. Então não pode comer isso porque isso é isso. Não pode comer aquilo porque é aquilo. Entende? Sendo que todo alimento também, outras frases e ensinos de Paulo para outras igrejas que provavelmente estavam virando doutrinas, né? Nas igrejas de Jesus Cristo. E isso é terrível quando nós pegamos um texto fora do seu texto, do seu contexto, e a gente faz pretexto, e a gente cria doutrina humana, né? Isso é muito perigoso. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então nada é impuro, né? A própria palavra vai dizer isso. O Senhor aparece para Pedro naquele lençol quando ele tem que ir até a casa de Cornélio e ele diz: se eu santifiquei, quem é você para dizer que algo é impuro? Né? Então não há nada mais depois de Cristo Jesus que não seja santificado pela palavra, que Jesus não esteja ali para santificar e nós possamos nos alimentar e nós possamos usufruir nessa terra, porque tudo é do Senhor. Ele continua dizendo no capítulo 4, versículo 6. Ele advertindo Timóteo, né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, da boa doutrina que tem seguido. Então ele fala, Timóteo, transmite isso que eu tenho te ensinado, e você vai ser um bom mordomo, e você vai ser um bom servo de Cristo, porque nós precisamos fazer isso. Ele vai dizer o que é para Timóteo ficar fazendo até que Timóteo venha. E nesse capítulo, no finalzinho dele, tem uma instrução muito clara de Paulo a respeito de Timóteo, por ser muito jovem, para que Timóteo não se metesse em criar
doutrinas apostólicas, né? Não era isso que Timóteo estava ali para fazer nas igrejas, mas era para, como alguém que já estava um pouco mais experimentado na fé, estar para auxiliar os novos convertidos, estar ali para ensinar o que ele tinha ouvido até esse momento, e é isso que Paulo está falando aqui. Versículo 7, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Gente, essa palavra piedade, que Paulo vai usar muito aqui na carta de 1 Timóteo, é a palavra eusebeia. O que significa a palavra no grego eusebeia? Reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então, Paulo está pedindo para Timóteo exercer piedade, fidelidade a Deus. Timóteo, esqueça os homens, seja fiel à palavra, ainda que isso custe a sua vida, ainda que custe o respeito que você tem a Deus, te custe uma posição, te custe um título, te custe dinheiro, te custe a sua vida. Exercite, né, a piedade, eusebeia. Então, exercite o respeito, a reverência a Deus e não a homens, né? Quando as pessoas tentarem te enganar, dizer, não é isso que você está pregando, não, seja fiel, Timóteo. E assim Paulo continua dizendo para nós nos dias de hoje, sejamos fiéis naquilo que o Senhor tem nos chamado para falar, que é a verdade do Evangelho. Ainda que tenha 1000 pessoas pregando outra coisa, se nós sabemos que aquilo está fora dos princípios da palavra, não fale porque os outros estão falando e também não deixe de falar porque ninguém está falando. Se ninguém está falando a verdade, então talvez seja esse o momento de você falar. Entende o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem está sendo levado por falsos ensinos e nós, então, nos afastarmos desses ou corrigirmos essas pessoas para que elas possam voltar para a verdadeira vida do Evangelho. Ou então não fale nada, porque nós não queremos cooperar com falsos ensinos, mas nós também não queremos nos calar diante da verdade de Deus, daquilo que Deus realmente tem dito na sua palavra. Versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessas da vida presente e da futura. Então, a fidelidade a Deus é que vai nos dar, né, um galardão, vai nos dar vida eterna com o Senhor por causa da fidelidade a Deus e não aos homens. Então, a piedade é aquilo que realmente nós precisamos exercitar e não as outras coisas, né? Ele diz que isso é, versículo 9, afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se é isso que você está fazendo, Timóteo, se é isso que eu e você estamos fazendo, irmão, então nós estamos arraigados em Cristo de verdade. É nisso que nós temos perseverado e graças a Deus por isso. Ordene e ensine essas coisas. Então, tudo isso que Paulo está escrevendo a Timóteo a respeito de como a igreja deve funcionar bem, é que Timóteo deveria estar ensinando, que ele não se importasse, né, pelas pessoas o acharem jovem, que ele não se importasse com isso, porque é Deus quem tinha chamado Timóteo para esse ministério. Havia uma unção derramada sobre a vida de Timóteo para esse chamado. Ele diz no versículo 13, que para mim é a chave desse desse capítulo 4. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Gente, o que é a leitura pública das Escrituras aqui nesse caso? Lembra que eu falei para vocês que eles não tinham essa Bíblia que nós temos hoje? O que eles tinham era todo o Velho Testamento, né, com a Torá e os profetas. O que eles tinham eram as cartas que já tinham sido enviadas, inclusive por Paulo, muitas delas, porque essa daqui já é uma das últimas. Então, o que eles tinham era a doutrina dos apóstolos até esse momento, talvez outros escritos que já estavam circulando, né, nas igrejas. E Paulo está dizendo, pegue as escrituras, a Torá, os profetas, né? E leia isso para as pessoas ouvirem a palavra. Nós estamos falando muito da maioria de gentios,
Então são pessoas que não tinham contato com o judaísmo, que não estavam acostumados a ouvir da Torá ou das profecias que Deus já havia deixado nos profetas, ou mesmo dos ensinos dos apóstolos até esse momento. Então, Paulo está advertindo Timóteo para continuar mostrando ao povo o que Deus já tinha deixado de palavra até esse momento, o que Deus já tinha deixado de promessas, como era ser um cristão baseado naquilo que já era promessa de Deus desde a velha aliança. Então, a gente precisa ter isso muito, muito claro na nossa mente, de que não é essa Bíblia que nós temos na nossa mão que eles estavam lendo. E Paulo está advertindo Timóteo, até a minha chegada, não crie novas doutrinas, não crie falsos, ensinos apostólicos, sendo que você não tem talvez essa capacidade, Timóteo, por ser jovem, por ser alguém um pouco menos experiente ainda na Torá e no Velho Testamento. Paulo está dizendo, esse é um trabalho dos apóstolos, nós estamos fundamentando isso, a igreja está crescendo debaixo, sob esse alicerce que é Cristo. Então pregue a Cristo, e se a palavra toda fala de Jesus, então quando eu leio Gênesis eu estou falando de Jesus, quando eu leio Êxodo eu estou falando de Jesus, quando eu leio Salmos eu estou falando de Jesus, quando eu leio Isaías eu estou falando de Jesus, porque toda a Bíblia ela é focada e ela centraliza Jesus como esse alvo, né? Então não importasse o texto que Timóteo lesse para as igrejas, o que importava era que a palavra de Deus fosse fortalecendo esse povo, fosse alicerçando esse povo, que muitos deles nem conheciam a Torá e nem o Velho Testamento, ok? Versículo 14, não negligencie o dom que foi dado, né? Seja diligente, versículo 15, nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Gente, quanto mais a gente se volta para a palavra, esse aqui é um conselho meu, mas baseado no conselho de Paulo. Quanto mais eu me dedico à Bíblia, quanto mais eu me dedico a buscar o Senhor na palavra, quanto mais eu me dedico a aprender do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, mais a tendência de eu me alicerçar firmemente nessa rocha é maior. Agora, se eu fico buscando só ouvir pregadores, ouvir ensinos, que muitos deles às vezes não estão baseados na própria palavra, mas que eu não sei porque eu não leio a Bíblia, então eu posso ouvir um falso ensino e se eu não conheço a verdade eu vou ser enganado por esse falso ensino. Agora, quando eu estou alicerçado na palavra, que a gente ouve algo que você percebe que não está dentro da Bíblia, automaticamente você começa a identificar falsos ensinos, falsos profetas, falsos mestres, e isso faz com que você não seja então enganado por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, a igreja tem sido ensinada desde o início de como ela deveria se portar para que isso não acontecesse. E Paulo está sendo advertido por Timóteo, e Paulo está advertindo Timóteo de forma clara e objetiva que ele não permitisse que a igreja se deixasse levar, por falsas doutrinas e ensinos aí, mas que ele ficasse ali ensinando, lendo a palavra para eles, para que eles fossem ouvindo e absorvendo tudo aquilo que Deus estava fazendo através das Escrituras. Amém? Capítulo 5. Gente, o capítulo 5, Paulo vai gastar quase o capítulo todo falando a respeito das viúvas, né? Então, vamos ficar atento ao que Paulo está escrevendo aqui, porque ele fala justamente de como a igreja deve gastar os seus recursos financeiros, o seu tempo, né? Os seus conselhos, a sua ajuda, né? Então, Paulo está dizendo, prestem atenção, Paulo vai dar essa direção muito clara para Timóteo, e isso serve para nós hoje também. Ainda que a gente muitas vezes não se atente a esses princípios que a palavra de Deus diz,
e a gente fique focado em outras coisas, mas isso aqui nos ensina sobre várias questões. Capítulo 5, vamos ler ele? Eu vou ler ele até o versículo 16, aí a gente fala sobre essa questão das viúvas, e depois a gente continua no restante do capítulo. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, ele começa o capítulo 5 falando de como nós devemos nos dirigir, nos comportar, falar, né, com pessoas de maior idade, do sexo oposto, né? Então, tanto homens, mulheres, de várias idades e do sexo oposto, né? Se eu sou mulher, como é que eu olho para os homens? E se eu sou homem, como é que eu olho para as mulheres? Então, ele fala de irmandade, ele fala de uma família, né? Como pais, como mães, como irmãs, não é isso? Para que a gente tenha, então, respeito uns para com os outros dentro do corpo de Cristo. Então, nem todo idoso dentro da igreja, ele é meu pai, mas eu devo tratá-lo como se fosse o meu próprio pai. Por quê? Por causa da idade, por causa da questão de respeito. Então, ele mostra para nós ensinos muito básicos sobre o respeito mútuo, sobre o respeito ao próximo. Paulo está advertindo Timóteo de que a igreja se trate como uma grande família, e é para ser isso mesmo. Versículo 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, Paulo começa a falar sobre essa questão das viúvas e ele deixa uma frase muito clara: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Eu vou ler e a gente vai comentar isso. Versículo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Gente, Paulo vai falar de algumas situações aqui, e vejam como esse assunto é tão grave nesse momento da história, muito pontual aqui, né? Na época de Paulo e de Timóteo, com a igreja aqui no primeiro século, justamente por causa das guerras, pela quantidade de mortes que já tinham acontecido aqui no primeiro século, né? Pelas guerras que os homens tinham que enfrentar em seus territórios, né? Pela fome que já estava imperando no Império Romano e tantas outras situações, né? Então, o número de viúvas que existia no primeiro século talvez era alarmante
por causa de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então percebem que o problema, além de ser pontual, era cultural, era daquele momento no primeiro século, ok? Por conta de todas as circunstâncias que a gente tinha ali no Império Romano e nesse primeiro século de guerras entre Israel, o Império Romano, entre outras nações e também o Império Romano, ok? Então muitas viúvas estavam ali desamparadas. Só que Paulo coloca parâmetros para isso. Por quê? Porque se existe um mandamento do Senhor específico para que Israel cuidasse muito bem das viúvas e dos órfãos, é porque isso é muito importante. Deus não deixaria um mandamento específico para se cuidar de viúvas e órfãos se isso não fosse tão importante. E por que é tão importante? Porque, na verdade, uma viúva, para aquela cultura, na verdade, para várias culturas, ela fica totalmente desamparada, porque é o marido que é o supridor da casa, é o marido que é aquele que traz a provisão financeira para casa, né? A gente vê isso muito no Antigo Testamento, as viúvas sendo negligenciadas por Israel e Deus então ficando extremamente irado com o seu povo pela falta de cuidado que eles tinham com as viúvas e com os órfãos. Então, no primeiro século, nessas igrejas que Paulo está aqui passando por elas e deixando Timóteo para cuidar de muitas delas, a necessidade era muito grande de cuidar dessas viúvas. Só que Paulo está dizendo assim, gente, existem alguns poréns para que a igreja não fique sobrecarregada financeiramente e também de trabalho, né, com essas pessoas, com essas casas, com essas mulheres. Vamos olhar ao redor e perceber se não existem situações que estão sendo negligenciadas, tá? Então ele coloca o primeiro parâmetro aqui para nós, ele diz que se essa viúva, ela tem filhos, né? Então, versículo 5, a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus. Então, a viúva que ela perdeu realmente o marido, que ela não tem filhos, que ela não tem mais ninguém para cuidar, ela realmente, se convertida, e se muito bem convertida, ela vai se voltar totalmente para Deus. Ela vai se voluntariar totalmente para a obra do evangelho, né? Ela vai se voltar para cuidar do que preciso for na casa de Deus, e Deus se alegra com isso, porque quem vai cuidar dessa viúva agora é o Senhor. E Deus se preocupa com a viúva justamente por isso, porque ela fica sem marido e sem filhos. Ela fica desamparada e Deus passa a ser o seu marido a partir de então. Então Paulo começa dizendo isso. Mas aquelas que têm filhos e que têm netos, que têm familiares, então que esses filhos, que esses netos, que esses familiares tomem essa viúva para si e cuidem dela. Porque se você não consegue fazer a tua vida como religioso, o cuidado com uma simples viúva ou com um órfão, então você está totalmente fora da religião de Cristo. Por que eu estou falando religião, gente? Porque muita gente se diz religioso, se diz alguém totalmente comprometido com a obra de Deus, mas parentes muito próximos estão passando fome. Parentes muito próximos estão morando na rua, porque a pessoa não tem coragem de colocar dentro de casa, e essa pessoa às vezes perdeu a família, perdeu a casa para morar, perdeu o emprego. Tem familiares de crente que dependem de cesta básica da igreja, mas ele tem 10 parentes ao redor dele. E mesmo assim a igreja precisa auxiliar essa pessoa com cesta básica. Gente, onde é que estão os parentes dessa pessoa para ampará-lo financeiramente nesse momento? Se é uma situação realmente de desemprego, ou de perder dinheiro, ou de estar desamparado. A família precisa ser cristã nessa hora e amparar como Cristo ampararia essa pessoa. Entende? Então, se a pessoa... Isso está falando da viúva, mas isso nós podemos colocar para todas as pessoas da família. Se você tem um tio que está aí desamparado, sem família, sem emprego, sem casa para morar e você deixa ele morar na rua, você está negligenciando a sua fé. Você está sendo pior do que um descrente.
Tem pessoas que, às vezes, o pessoal do mundo está socorrendo familiar de crente, gente, com comida, com casa, com favores. Precisamos repensar nosso cristianismo, segundo o que Paulo está nos ensinando aqui, ok? Essa questão era pontual com as viúvas, mas isso é uma situação familiar, isso é uma situação que a família precisa avaliar, e é isso que Paulo está dizendo. Jogar isso nas costas da igreja é fácil, porque aí você tira toda a sua responsabilidade financeira e a sua responsabilidade como cristão. E fica muito fácil assim, né? Se eu não preciso tirar do meu bolso nada para sustentar alguém, se eu não tenho coragem de tirar do meu bolso para comprar uma cesta básica para um parente próximo, então tudo que eu estou ofertando na casa de Deus é hipocrisia. Tudo que eu estou fazendo na casa de Deus passa a ser hipocrisia. E ele continua dizendo que a viúva tinha a seguinte questão, ele já coloca tudo isso ali, que ela fosse incluída na lista de viúvas da igreja se ela tivesse acima de 60 anos. Por quê? Porque abaixo de 60 anos, Paulo está dando o conselho de que essa viúva se casasse novamente, tá? Que ela não ficasse sozinha, que ela tivesse um novo casamento, para que esse novo marido então desse todo o suporte que ela precisasse. E se ela fosse muito jovem, que ela ainda tivesse filhos, para que ela constituísse família novamente e assim fosse amparada. E assim a igreja não tivesse tanto peso financeiro e de cuidados com todas essas pessoas, porque talvez eles não tinham nem uma quantidade suficiente de pessoas para cuidar dessas viúvas todas, ok? Mas aquelas que tivessem mais de 60 anos e quisessem então ser amparadas pela igreja, elas estariam prontas a servir integralmente o corpo de Cristo. Então elas estariam ali em favor mesmo da igreja, tá? Então elas estariam a serviço do reino de Deus integralmente. E elas precisavam então tomar cuidado com essa questão da carnalidade, com a sua maneira de viver, com a sua língua, né? De não se tornar pessoas fofoqueiras, maledicentes, né? Mas que ela fosse então fiel realmente ao Senhor e desse bom testemunho. Então a igreja a acolheria e cuidaria até a volta de Cristo sem problema nenhum. Ok? É isso que Paulo está dizendo. Então elas deveriam ser irrepreensíveis. Se não, casa para você constituir família, ter marido, ter relações sexuais, se você ainda está jovem e sente desejos sensuais, né? Para que você não peque, para que você não quebre o teu compromisso com a igreja, de servir somente a igreja, ok? É isso que Paulo está dizendo. Para que a igreja não fosse sobrecarregada, né? Então, para não virar fofoqueira. Olha, eu fico impressionada como Paulo precisava realmente gastar quase que um capítulo inteiro aqui da carta para falar a Timóteo sobre esse assunto, porque provavelmente esse assunto estava trazendo problemas para o corpo de Cristo. Muitas viúvas com 30, 40, 50 anos talvez queriam ser sustentadas pela igreja, mas não queriam trabalhar em prol do corpo de Cristo, ok? Queriam o sustento, mas não queriam se comportar como viúvas dignas, né? Ou queriam ter os seus relacionamentos fora do casamento, né? Então, assim, muitos problemas provavelmente estavam acontecendo dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo. E Paulo, então, está ensinando Timóteo como ele deve ensinar, como ele deve se portar, como ele deve agir com essas famílias para que elas amparassem essas pessoas, essas viúvas, órfãos também, né? A gente pode colocar aqui, ou qualquer outro tipo de pessoa que estivesse precisando da ajuda de um parente. Versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo.
Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não Aí vamos parar aqui pra gente ver. Aí ele começa a falar depois das viúvas sobre os presbíteros, né? E em especial sobre o sustento financeiro desses homens. Então, sempre é um assunto extremamente delicado, né? Para se ensinar nas igrejas, mas que simplesmente por falta de leitura na palavra, tá? Então, a gente tem esse medo, muitas vezes, de falar sobre o sustento de líderes, sobre as famílias serem sustentadas pela igreja, quando esse presbítero, quando esse pastor, quando essa pessoa, ela é separada para o ministério, simplesmente porque a gente não lê Bíblia. Porque esse seria o principal da igreja. O corpo de Cristo tem negligenciado separar alguns para o serviço, porque justamente tem sido roubada no seu princípio bíblico de ofertar com generosidade, de saber que essas pessoas serão sim sustentadas pelo salário que vai ser pago pela igreja para elas. Elas serão sustentadas pela igreja. Por quê? Porque elas estão também trabalhando, só que trabalhando para o reino, trabalhando em prol daquele corpo de Cristo. Porque como é que uma pessoa se dedica ao estudo da palavra? Como é que ela se dedica ao ensino, passar horas aqui ensinando a palavra, se ela não tiver um sustento para suprir a sua família? Então eu digo para vocês assim, se vocês querem pensar bem sobre esse assunto, seria extremamente interessante, porque fala para mim como é que um ministro de Deus trabalha de 8 a 10 horas por dia, num trabalho aí fora, numa empresa qualquer, depois ele chega em casa à noite e ele tem que parar todos os seus afazeres com a sua família, de dar atenção para a esposa, para os filhos, para poder se dedicar ao estudo da palavra, para 2, 3 vezes por semana, ou às vezes até mais, ele estar ali de frente de um púlpito, ensinando uma igreja, né, doutrinando uma igreja, cuidando de ovelhas, indo fazer visita, né? Então, ele tem todo um trabalho ali com o corpo de Cristo, mas ele tem que trabalhar fora, porque a igreja não está apta a pagar o seu salário. E com isso, ele faz os dois trabalhos de forma negligente, porque às vezes ele trabalha mal lá fora, porque não é o chamado dele, não é para o qual ele foi chamado por Deus, mas ele também negligencia e faz mal o serviço com o corpo de Cristo, porque ele não tem tempo para isso, porque ele precisa trabalhar fora. Então, na minha opinião, gente, a igreja, o corpo de Cristo tem negligenciado muito isso com aqueles que realmente deveriam estar separados dentro do corpo para estar cuidando somente das coisas de Deus. Mas, justamente pela mendigagem, né, que essas pessoas às vezes têm que ter para conseguir um salário digno para sustentar a sua família, eles preferem negligenciar o trabalho de Deus. E Paulo é enfático aqui novamente com Timóteo, dizendo que essas pessoas são dignas do seu próprio salário, ok? E que a igreja precisa entender isso. Se a igreja não entende, quem perde mais com isso, em não separar essas pessoas e que elas entendam que elas estão ali supridas para trabalhar bem pelo corpo de Cristo, é o próprio corpo de Cristo. As pregações têm sido tão rasas, gente, nos púlpitos por causa disso. Os ensinos têm fugido das igrejas por causa disso. As visitas que um cristão deveria receber têm sido negligenciado também por causa disso. Então, todo o trabalho de um sacerdote, de alguém que deveria estar sendo separado para o ministério, não está sendo feito porque não tem quem faça. Porque as pessoas que deveriam estar fazendo estão atrás de máquinas, estão atrás de balcões, estão dentro de uma empresa, estão dentro de um escritório trabalhando para o mundo, trabalhando para as coisas desse mundo, sendo que elas deveriam estar cuidando das coisas de Deus. Mas por que elas estão trabalhando para o mundo? Porque elas não são cuidadas, elas não são supridas pelo corpo de Cristo. Então há um problema mútuo, né, dessas pessoas dentro da igreja. Tanto daquele que deveria estar separado e não está, quanto daquele que deveria suprir e não quer suprir. Então Paulo está dizendo, e aí ele chega a ser bravo aqui com Timóteo, dizendo, eu o exorto solenemente.
E ele diz que ele junta todas as testemunhas. Quem são as testemunhas de que ele está ensinando isso? Jesus Cristo, o próprio Deus, os anjos eleitos, né, que são os anjos que não são caídos, não são demônios, e as pessoas, né, que estão ali para que Timóteo exerça esse ensino, que ele faça dessa forma, que ele tenha atitudes como essa, de forma imparcial, que ele não tenha parcialidade. Ah, mas é porque essa viúva aqui é bonitinha, então eu vou cuidar, Paulo, mas ela tem família. Entende? Era para ser imparcial. Então era para agir de acordo com aquilo que ele estava ensinando. Isso é maravilhoso, gente. Quando a gente entende os ensinos e quando a gente põe em prática de forma imparcial. Ele diz: conserve-se puro. Não se deixe levar pelas aparências das pessoas. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas estão dizendo para você fazer ou não fazer. Siga à risca o que eu estou te ensinando, Timóteo, e você vai ver que vai dar certo. Não faça nada por favoritismo. Gente, se tem uma coisa dentro da igreja, no corpo de Cristo, que é terrível, é fazer as coisas por favoritismo. Aí ele se preocupa com a saúde, né, de Timóteo aqui. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, provavelmente Timóteo tinha já algum problema de saúde, talvez pela má alimentação, e Paulo está advertindo seu filho na fé a se cuidar, né, a cuidar da sua saúde. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Então, Paulo está dizendo assim: Timóteo, tenha cuidado na maneira de executar juízo sobre as coisas, né? Porque o pecado vai aparecer mais cedo ou mais tarde, se ele estiver acontecendo. Então não se preocupe com isso, que as más obras elas vêm à luz, porque Deus traz à luz. Tem alguns que nem precisa você julgar muito só pelo que você vê. Você já está vendo que essa pessoa está debaixo de pecado e ele deveria tomar as atitudes de acordo com isso. Mas aquelas que estivessem escondidas, para que ele também não se preocupasse, porque Deus traria à luz. Né? O contrário também é verdadeiro. As pessoas que têm boas obras, as pessoas que estão fazendo bem para o reino de Deus, que têm uma conduta realmente favorável, elas deveriam ser postas diante das pessoas, dizendo: olha, essa pessoa está apta a servir bem o reino de Deus porque ela tem boas obras, né? Ser elogiada também por aquilo que faz. Então, Paulo está ensinando Timóteo a lidar com o corpo de Cristo, a lidar com a igreja de Jesus. Capítulo 6, gente, vamos seguir. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Paulo agora está sendo recomendado a respeito de servos e senhores, né? No nosso linguajar de hoje, patrão e empregado. Gente, Paulo, ele é tão enfático nesses ensinos, porque isso é cultural, mas isso também é de forma global. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas que são servas de outras, que trabalham para outras. E Deus sempre se preocupou em dizer para a gente ser fiel quando nós somos servos de alguém, porque primeiramente todos nós somos servos do Senhor. Então, se eu não consigo obedecer aos meus senhores terrenos, se eu não consigo me submeter a uma autoridade terrena, que é meu patrão, que é uma pessoa que está que eu estou sob o seu comando, trabalhando para ela, que dirá nós com o Senhor? Então isso também passa a ser hipocrisia. Quando você não consegue ser servo de pessoas aqui nessa terra, cuidando bem daquilo que for colocado na sua mão, né? Que você trabalhe numa empresa sendo fiel, não faltando,
né? Não sendo negligente, não fazendo corpo mole, não dando atestado sem estar doente, né? Não roubando hora de trabalho. Então, tantas coisas, né? Não falsificando situações. Quantas pessoas falsificam atestados para não ir trabalhar, né? Mente, cristão que mente para o patrão para não ir trabalhar, ou tá lá no trabalho, mas fica fazendo corpo mole, enrola o dia inteiro, vai para o banheiro 1 milhão de vezes para comer hora de trabalho do patrão, né? Rouba o patrão de diversas maneiras no trabalho. Tudo isso você está desonrando o próprio Senhor. E aí Paulo ainda diz assim, para aquele que tem patrão crente e é crente, precisa ser ainda melhor. Para aquele que é incrédulo, também precisa ser bom. Não façam diferença. Por quê? Porque isso vai honrar a Deus. É como se você estivesse honrando o próprio Senhor. É como se você tivesse entendido que você também é servo de Deus. E Deus é patrão de nós todos. Colocando aqui só para vocês entenderem essa colocação, ok? Então, Paulo sempre é muito enfático a respeito de servos e escravos, né? De escravos e patrões aqui e senhores, por causa disso, porque os senhores, os patrões hoje em dia, nós somos também servos de Deus. Então existe um Senhor sobre nós também. E se nós não cuidarmos bem dos nossos funcionários como patrão, nós também daremos conta. Então, isso serve também para o patrão, né? Se você, como patrão, não paga os impostos corretamente do seu funcionário, não paga um salário digno para o seu funcionário, negligencia as leis, né? Judia do teu funcionário com um trabalho exagerado, com uma carga horária extremamente exagerada, né? Como realmente escravo. Então, tudo isso você vai ter que dar conta ao Senhor. Então, nós precisamos, como cristãos, como igreja de Cristo, dar bons exemplos em tudo, gente, em todos os aspectos da nossa sociedade, inclusive como senhores e servos, patrões e funcionários, ok? Ele continua agora dando uma outra exortação para Timóteo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não coloca a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. E por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Agora Paulo começa a falar sobre ensino novamente, né? Sobre aqueles que ensinam falsas doutrinas e não concordam com a sã doutrina, com aquilo como o evangelho simples, com tudo que Paulo tem ensinado através da vida desses homens que ele tem deixado nas igrejas, né? E aí as pessoas começam a entrar para a igreja e começam a achar que já conhecem algumas coisas e começam a criar doutrinas falsas, porque eles querem arrancar dinheiro das ovelhas, porque eles querem ter algum tipo de lucro sobre a igreja, porque eles acham que se eles tiverem, por exemplo, muitos membros numa igreja, automaticamente o caixa da igreja vai ser muito bom e aí o salário desses pastores vai ser muito grande. Então, eles se aproveitam de ensinos do próprio apóstolo Paulo a respeito dele ser digno do salário, só que agora, por causa da ganância no dinheiro, ele quer que a igreja dele cresça muito. Então, para a igreja crescer muito, eu ensino falsas doutrinas, eu ensino um evangelho mais lucrativo, eu ensino um evangelho mais fácil, a hipergraça e tantas outras situações que a gente tem visto já nos nossos dias, mas que naquele tempo não era diferente,
para que a igreja infla, né? Para que a igreja cresça. E aí a igreja crescendo vai entrar mais dinheiro e eu como pastor, como bispo, como alguém que trabalha na obra vou receber mais. E aí já entrou a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Então você já não está mais trabalhando no reino de Deus pelo reino de Deus. Você já está trabalhando no reino de Deus pelo lucro que o reino de Deus pode trazer para você. E aí você já caiu do cavalo. Essa é a verdade. Então Paulo está dizendo para Timóteo tomar muito cuidado com essas falsas doutrinas, com esses falsos ensinos, com essas conversas que só vão trazer inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes. Gente, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos só para o século 20 e 21, a quantidade de cristãos que se dividiram, né, que racharam igrejas simplesmente por causa de dinheiro, nós não acreditaríamos se nós conseguíssemos contabilizar isso. Por causa de salários maiores, por causa de fazer fortuna pelo evangelho. A Bíblia está aí escrita há mais de 2000 anos. E os mesmos problemas que Paulo e Timóteo estavam tendo no primeiro século, nós continuamos tendo ao longo desses 2000 anos de igreja. E não vai ficar diferente. O que precisa ficar diferente somos eu e você, que não vamos estar debaixo desses falsos ensinos, dessas falsas doutrinas, desses lobos vestidos em pele de cordeiro, querendo somente ganhos lucrativos com o corpo de Cristo. Mas nós não precisamos deixar de ser generosos com realmente o corpo de Cristo, porque é contraditório, né? Aquilo que eu estou falando aqui para vocês. O amor ao dinheiro é o que tem trazido tantas divisões no meio do corpo de Cristo. E ao mesmo tempo a igreja tem se tornado avarenta por causa disso, porque acha que dinheiro tem sustentado o pastor. Então a gente precisa temer ao Senhor e saber o equilíbrio, e saber a sã doutrina, e saber o ensino correto para trazer para nossas igrejas, para que elas sejam saudáveis, para que elas estejam alicerçadas na doutrina dos apóstolos, que elas estejam alicerçadas no real fundamento do evangelho. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso, tanto pelos exageros quanto pela falta deles, ok? Paulo está dizendo assim a Timóteo, atente-se a isso, porque nós precisamos saber o que nós vamos fazer com essas pessoas ou com essas pessoas que acham que o dinheiro é a fonte de todas as coisas para a vida dela. Versículo 11 em diante, finalizando aqui a carta, amém? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-os, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Então, Paulo, ele termina essa carta
pedindo para Timóteo guardar esses ensinos e também ensinar isso com diligência, né? Ele começa dizendo para esse homem de Deus guardar, fugir de tudo isso, porque na verdade isso estava com certeza inflamando a igreja de Cristo. E eles ou permaneceriam fiéis e muitas vezes eram perseguidos, né? Porque era geralmente isso que acontecia, e é geralmente isso que acontece quando você quer ser fiel à palavra, quando você quer ser fiel ao evangelho, quando você quer fazer a coisa certa dentro da igreja, geralmente você tem uma certa resistência, mas não importa. O que nós queremos é agradar aquele que nos chamou, é guardar realmente a nossa confissão de fé, é guardar a nossa integridade diante do Senhor, né? A nossa reputação diante de Deus e não dos homens. Então Paulo está advertindo esse filho de que ele se guarde, de que ele guarde a fé, de que ele combata o bom combate durante toda a sua vida, não se deixando levar por quem quer que seja ou por que situação que seja, porque Jesus está voltando. Gente, se tem uma coisa que a gente percebe nitidamente nas cartas de Paulo, é que na cabeça dele Jesus não demorava a voltar. O Império Romano estava passando por uma crise tão forte, a perseguição era tão ferrenha, a morte nas arenas, a morte por perseguição mesmo pelo Império Romano, o enforcamento era muito maçante, gente, nesse momento. Então eles tinham quase que uma certeza, uma convicção que Jesus estava às portas. E era por isso que ele pedia com tanta ênfase para Timóteo guardar a sua fé, guardar a sua conduta, não permitir ser levado, né, por pessoas que talvez tentassem levar ele por ensinos errados, por querer se vender por qualquer dinheiro, né, ou por qualquer outra coisa. E ainda ele pede depois, né, para que as pessoas que são ricas. Gente, nos últimos dias, e sempre existiu isso, na verdade, né? Quando nós olhamos para a palavra, a gente percebe que quando nós colocamos a nossa confiança nas nossas riquezas, naquilo que possuímos, e esquecemos que nos últimos tempos, nos últimos dias, a perseguição aos cristãos vai ser tão forte que nada disso vai fazer diferença. Talvez a sua riqueza nem vai poder ser usada nesse tempo, porque não vai adiantar de nada, né? O dinheiro não vai te livrar da perseguição, o dinheiro não vai te separar, né, de um lugar que vai ser inatingível pelo anticristo. Então, as posses, o dinheiro financeiro, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, principalmente os cristãos, nós precisamos saber aproveitar muito bem esse dinheiro hoje no reino de Deus. Porque aí sim nós estaremos fazendo grandes depósitos nesse alicerce que é a nossa fé. Nós não estaremos tendo a nossa convicção e a nossa certeza de que a poupança que está no dinheiro vai me guardar no dia da perseguição, de que a minha casa é a mais bem guardada e que eu não vou ser atingida pelo anticristo no final dos tempos, de que eu vou ter uma ilha onde eu vou poder me refugiar, eu vou poder viajar de avião e eles não vão me pegar. Isso é engano, gente. Olha para a história de Israel, olha para a história do Império Romano, olha para a história da humanidade em si, quando eles achavam que eles estavam em segurança. Isso era tudo extremamente passageiro. Então a gente precisa ter esse entendimento, que é o que Paulo está ensinando. Timóteo ensina as pessoas que são ricas financeiramente, de que elas precisam usar sim esse dinheiro em proveito do reino, e não na sua confiança, e não em guardar para si mesmo, achando que isso vai ser a segurança quando o Império Romano for destruído, quando houver a grande perseguição, ok? Então Paulo está literalmente na carta que ele está escrevendo a Timóteo, trazendo muitos ensinos, muitas diretrizes de como a igreja precisa se comportar em meio a toda essa situação que eles estão vivendo culturalmente, socialmente e de forma religiosa, né? Então a igreja está se fortalecendo, a igreja está crescendo, mas com tudo isso vem toda a problemática do que é ser igreja em um mundo caído, em um mundo totalmente deturpado pelo diabo. Aí ele fala, né, no versículo 19, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Então nós queremos
realmente a volta de Cristo, né? Esse é o nosso desejo. E aí sim, nós queremos ter um galardão real com o Senhor, né? E assim alcançarão a verdadeira vida. Olha como ele termina a carta dele. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Tudo que eu te ensinei, Timóteo, guarde. Guarde muito bem. Faça tudo aquilo que foi pedido para você fazer e tudo vai ser bênção. Evite as conversas inúteis. Não seja parado por falsos ensinos, por falsas doutrinas, por pessoas que querem tomar o teu lugar, Timóteo. Seja fiel àquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Isso é muito bom, gente. Não importa se você tem mais idade, mais conhecimento, menos teologia, mais teologia. Esteja firmado no alicerce da palavra. E assim, se as pessoas quiserem tomar o seu lugar, que elas façam. Mas você permanece fiel naquilo que Deus tem te chamado para fazer, naquilo que Deus tem te escolhido para fazer. E com certeza o Senhor vai dar respaldo para você. Evite as conversas inúteis e profanas, impuras, né? E as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Então tem gente que fala que de tanto conhecer, né? Ele quer mudar todas as doutrinas da palavra, ele quer mudar todos os ensinos dos apóstolos. Não é conhecimento de Deus que eu tenho. Será? Né? Eu realmente tenho me perguntado sobre muitas teologias que a gente ouve por aí e que são baseadas nitidamente no conhecimento humano, totalmente humano, né? Então a gente precisa estar sempre muito bem alicerçado nisso para não sair, né, falando ou fazendo achando que está abafando, né? Sendo que a base está dentro da própria palavra de Deus. Então façamos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos em amor, em fidelidade. Se tem algo para você estudar, estude a palavra. Se tem algo para você ler, leia a palavra, né? Não seja levado por falsas doutrinas, por falsos ventos de doutrinas aí. Ah, uma hora eu estou numa igreja, outra hora eu estou em outra hora é um pastor X, outra hora é um pastor Y, outra hora é profeta Y, X, Z. Não, estejam pautados na palavra. O Espírito Santo é aquele que está pronto a nos ensinar todas as coisas. Amém, queridos? Aí ele termina dizendo, né, a graça seja com vocês. Então, terminamos aqui a primeira carta, né, de Paulo a Timóteo. E aí, semana que vem, a gente vai estar entrando na carta de Tito, que é a próxima carta, aqui na sequência, não é 2 Timóteo. E aí sim, provavelmente na outra semana, a gente termina com a carta de 2 Timóteo, de Paulo para Timóteo, que é realmente a última carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Amém, queridos? Que vocês possam aí meditar nesses ensinos, meditar nessa palavra, pesquisem ainda mais. Se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem aí para mim do grupo, ou manda mensagem aqui nos comentários. Se você estiver vendo esse vídeo e não tá no grupo nosso do WhatsApp aqui do estudo, não tem problema. Nós estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário, tá bom, gente? Deus abençoe em nome de Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossos estudos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.